Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer em nome da equipe Fiocruz essa oportunidade, esse convite feito pela equipe do professor Paulo Caggiano e do privilégio de dividir a mesa com o Frei Sérgio e com o Preto, e que na verdade assim, que eu vejo é que eu tenho uma projeção, gente, eu só vou me levantar porque a gente tem uma projeção, tá? Não sei se vai passar. Não, só para passar. Então, continuando, falando desse privilégio de estar numa mesa com pessoas tão batalhadoras e firmes nessa luta, e dizer que aqui eu estou representando a equipe da Fiocruz, e para destacar, né, então, o professor Glauco, o professor Paulo Sabrosa, se puder, professor, levantar a mão. É um professor da área de epidemiologia muito importante aqui no Brasil. E o professor Arthur Siqueira também, que é da equipe. Então, assim, me deram essa incumbência de falar, mas aqui estamos abertos para questões para toda a equipe. E dizer também que eu sou bisneta, neta, filha de trabalhadores rurais, e que, infelizmente, meus pais tiveram que sair da cidade de São Fidélis, que é uma cidade do interior de Campos, uma cidade próxima a Campos, no interior do Rio de Janeiro, justamente porque não tiveram a oportunidade, né, de ter um espaço, terra para continuar o que eles sempre gostaram, escolheram a vida, a identidade que eles tinham, né, porque uma coisa importante de lembrar é que quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando de biodiversidade. Na verdade, a gente está falando de sociobiodiversidade, porque a gente está falando da diversidade cultural, né? A identidade que o povo tem com a terra e com toda a sua cultura aprendida ali em anos, e também da diversidade ecossistêmica, né? Então, a agroecologia responde a tudo isso porque ela é um somatório, né? Então, a gente está falando de agrobiodiversidade e está falando de sociobiodiversidade. E gostaria também de pedir uma licença, professor Caggiano, para falar da Juliana Santilli, porque a gente fala de agrobiodiversidade e a gente perdeu essa pesquisadora, essa pessoa que lutava muito pela agrobiodiversidade, perdemos no ano passado, né? Então, assim também como a gente está lembrando, que é importante na história do Brasil, a gente sempre esquece, né? Infelizmente, momentos de luta e de tristeza, como os 20 anos do massacre de Eldorado do Carajás, né? E dizer, então, que a gente, como Fiocruz, a gente trabalha com saúde, mas o que é saúde? Por exemplo, eu sou ecóloga, né? E trabalho com saúde. Então, que coisa mais estranha que pode parecer. Mas, na verdade, saúde, pensando na Organização Mundial de Saúde, é tudo isso que foi falado até agora, né? Que o Frei falou, que o Preto falou, está relacionado com a qualidade de vida, com a nossa escolha, com o nosso bem-estar. Então, isso vai muito além. Saúde não é tratar doença, né? Saúde é a gente se sentir bem no nosso meio, a gente trocar e a gente poder ter as nossas escolhas. Isso sim é saúde. Então, por isso que a Fiocruz foi convidada pela Exalc a integrar esse projeto com muita felicidade. Então, é importante falar assim, que esse projeto que agora se chama Saúde Popular e Agroecologia é, na verdade, Preto, uma conquista do MST do extremo sul da Bahia. Então, assim, a gente só veio dar, a convite da Exalc, uma pequenina contribuição. Então, esse é o resultado da luta dos trabalhadores rurais, né? Sem terra, de um modo geral, e principalmente do extremo sul da Bahia. Então, aqui a gente está falando, está trabalhando com vocês nessa parceria, e eu até
fiquei muito, assim, feliz de ouvir as palavras do Preto, quando ele fala o tempo todo dessa coisa de união, né? Então, não é a academia melhor ou pior, né? Não é movimento social melhor ou pior, não é conhecimento tradicional e popular melhor ou pior, somos nem do que o conhecimento científico, que é soberbo, né? Porque, na verdade, a gente está falando de biodiversidade, diversidade cultural, e essa diversidade também ocorre na academia. Essa diversidade também ocorre na Fiocruz. De qual Fiocruz eu estou falando aqui? De qual grupo da Fiocruz eu estou representando aqui? Né? Então, eu me sinto muito feliz de ouvir as palavras do Preto, que eu sei que é do movimento, né, que representa o movimento, que é de acolher a academia. Então, como a gente está falando aqui, para a grande maioria, desculpa se eu estou equivocada, de estudantes de uma nova geração, é importante lembrar isso, de que a gente pode construir, sim, juntos, um novo modelo de desenvolvimento. Então, a gente não está falando aqui de academia e movimento social, a gente está falando do povo brasileiro que pode construir um novo caminho. Tá? Porque muitas vezes a academia se sente... Então, quando eu ouço o Freire falar e o Preto falar, eu me sinto... Né, gente? Porque não tem nem como comparar. Então, assim, eu quero dizer para vocês que a academia pode contribuir e se sentir junto. Não é, Preto? Não é, Freire? Então, agradeço essa oportunidade. Então, eu já falei um pouco do que nos une, né? Principalmente o nosso grupo do Núcleo de Gestão de Biodiversidade e Saúde, é um núcleo que trabalha com agroecologia. Então, o Freire falou muito bem dessa questão dos serviços ecossistêmicos, né? Que são serviços não só para... Posso ir um pouco para frente aqui? Bom, mas eu tenho que passar. Não só para a área agronômica, mas para a sociedade como um todo, né? Se você puder passar. Então, a gente está falando de saúde. No nosso caso, em particular, do Núcleo de Biodiversidade e Saúde, a gente trabalha com plantas medicinais e fitoterápicos. Então, a gente trabalha em farmanguinhos, só para vocês terem uma ideia do nosso grupo, né? E a gente está falando de sistemas agroecológicos multiuso. Então, se a gente pensa em produzir, como o Preto falou, uma alternativa... Cadê o Preto? Uma alternativa aos medicamentos alopáticos, a gente está falando de plantas medicinais, a gente não pode nem pensar em agrotóxico, né? A gente não pode nem pensar em perda da diversidade genética. Então, por isso que a gente está no mesmo barco. Então, por que a Fiocruz foi convidada a integrar e se sente feliz por essa oportunidade? Porque a gente está falando que nos une, as convicções e lutas que estão aqui colocadas. Já foram postas para essa mesa, só estou querendo reforçar. Vamos passar rapidamente. Então, de que forma a gente pretende pensar isso? E aí, só relembrando ali, reforçando, a questão da autonomia de escolha terapêutica. Então, na verdade, o povo brasileiro, assim como todo povo do mundo inteiro, sempre usou plantas medicinais, né? Então, quando a gente fala de transgênicos, agronegócio, a gente, em relação a plantas medicinais, está falando também de um grande inimigo, que é a Big Pharma. Então, a gente está falando dos grandes laboratórios farmacêuticos, né? Será que eles têm interesse que plantas medicinais, de um país tão mega diverso como o nosso, que tem uma cultura diversa também como a nossa, se desenvolvam? O que vocês acham? Sim ou não? De jeito nenhum, né? Então, de novo, a gente está no mesmo barco e o que nós buscamos, de que forma que a gente pode tentar construir um modelo diferente através de um projeto cooperativo e participativo que valoriza o conhecimento popular. É isso que a gente pretende fazer. O que nós buscamos é um modelo de desenvolvimento sustentável novo, inovador. Então, a gente está falando de muito mais do que pequenas questões. Está muito grande isso. Mas, assim, só para pensar que tem um histórico, né, da Fiocruz e o histórico do próprio projeto. Então, a Fiocruz trabalha desde o início dos anos 2000 com o MST, em assentamentos em 5 estados, São Paulo, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E hoje a gente continua lá em São Paulo com Itapeva, né, que tem um grupo de cooperativas de mulheres muito forte.
Em 2006, houve a criação desse núcleo, que constituiu o grupo executivo do Ministério da Saúde para a implantação do Programa Nacional. Vocês já ouviram falar da política ou do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos? Quem já ouviu falar? Levanta o dedo aí. Ela é meio fraquinha mesmo. Então, assim, a gente constituiu esse grupo, esse programa, para implantar a política, e, na verdade, a gente saiu. Por quê? Porque a gente achou que era uma oportunidade de dar uma virada e isso não ocorreu, né? Então, a Fiocruz tem várias ações de gestão para implantar essa política e, na verdade, ela ficou pelo meio do caminho. Bom, em 2009, a gente ajudou a constituir as redes Fito, porque a gente pensa exatamente em agroecologia. Então, se a gente está falando de planta medicinal, a gente sabe que a planta, se ela produz determinado marcador para uma doença, é em resposta ao ecossistema que ela está, né? Então, quer dizer, se a gente tem uma diversidade de biomas, em cada bioma uma diversidade de ecossistemas, que é o nosso país enorme, então a gente tem uma quantidade de espécies de plantas medicinais e uma grande oportunidade de cura para várias doenças, enfim, da qualidade de vida. Então, a gente não pode pensar no desenvolvimento sem respeitar a questão dos biomas, né? Então, por que a gente tem que levar tudo para o Sudeste? Então, se a gente tem plantas do Nordeste, se a gente tem instituições do Nordeste, vamos pensar em erros produtivos locais nesses lugares, porque a gente está respeitando a questão da planta ser nativa ou não, da população que vive ali, do conhecimento. Então, essa é a nossa ideia. Em 2012, então, a convite da Exalc, a gente entrou nesse projeto para integrar o projeto Assentamentos Agroecológicos, e aí depois, inicialmente só com plantas medicinais, e depois se viu uma demanda pela área de saúde. Em 2014, então, a gente elaborou esse documento e a gente viu, na verdade, a gente sabe que o projeto tem que sempre ser mudado. Mas se a gente está falando em questão de participação popular, se a gente está falando em responder à realidade e às demandas da comunidade, do assentamento, então a gente está falando de uma construção coletiva. A gente acredita nisso. Então, esse projeto, principalmente elaborado em 2014, já mudou, que bom, várias vezes e continua mudando. Então, a questão agrária atual no extremo sul da Bahia já foi falada aqui pela mesa, né? Principalmente a questão do eucalipto. Então, é monocultivo, então é contrário à agroecologia, nada de diversidade, e, ao mesmo tempo, o Preto falou de como, esses últimos anos, a organização, e com o apoio da Exalc, principalmente a organização do movimento, houve o fortalecimento dos movimentos sociais e as conquistas que a gente está verificando agora. Próximo. Esse mapa não está muito bom, mas, na verdade, acho que foi o Fábio mostrou o mapa, né, da parte do extremo sul da Bahia, nas áreas que a gente trabalha nesse projeto, que é a saúde popular e a agroecologia, né, no projeto atualmente. Bom, então, Bahia, extremo sul da Bahia, e aqui a gente tem 3 municípios: Alcobaça, Prado, Teixeira de Freitas, e a gente tem, até o Preto falou, da escola, que está bem ali pertinho de Itamaraju, da Escola Popular de Agroecologia e Agroflorestas de Bruneto. Então, nós tínhamos, no começo do projeto, 7 pré-assentamentos do MST e mais 2 comunidades, que assim, a gente tem certeza que foi uma excelente escolha, né? Incluir essas 2 comunidades, inclusive uma quilombola, e lembrando também essa questão como direi, da abertura do movimento, né? Em receber desse projeto essas 2 comunidades que não são do MST. Próximo. Então, aqui, só para dar uma ideia, esse é do município de Alcobaça, né? Então, as áreas mais claras é de monocultivo de eucalipto, quase nada, né? Próximo, por favor. Que é o grande impacto, então, do projeto que a gente está atuando. Então, as comunidades desse projeto eram, né, no início, a pré-assentamento, e aí João, Preto me ajuda aí, se estiver falando bobagem, porque assim, a gente começou em 2014 com uma realidade. A Exalc começou bem antes com uma outra realidade. E agora a gente está nessa dinâmica
da divisão de lotes, né, de uma nova geografia. Bom, então a gente tinha o pré-assentamento de Jaci Rocha, que ainda tem, né, Antônio Araújo, pré-assentamento Herdeiros da Terra e São João. Na verdade, eles se uniram e viraram Herdeiros de São João, certo? Tem um outro nome agora. Fala aí, Pedro. Isso aí é muito importante. É porque cada nome que nós damos em um dos assentamentos nossos tem um porquê, né? E a gente foi pensando, Herdeiros do São João, ouvindo críticas de muitos parceiros e a gente pensando. Recentemente fizemos o sorteio dos lotes lá, uma festa muito bonita e tal. Depois daquela festa, os companheiros novamente voltaram a se reunir e repensou um novo nome e agora chama Fábio Henrique, assentamento Fábio Henrique. Fábio Henrique foi um dos militantes nossos do estado da Bahia que também foi assassinado pela luta pela terra. Então, conseguimos convencer nossos companheiros e companheiras em homenagear aquele assentamento ao companheiro Fábio Henrique, que é um assentamento que fica próximo da onde a família do Fábio Henrique também mora e que foi uma emoção muito boa da gente cada vez mais relembrar aqueles e aquelas que têm feito coisas boas em nosso país. Então, agora se chama Fábio Henrique. Acho que depois o Ronaldo pode contextualizar melhor, que tem mais acompanhado lá no assentamento. Então é isso. Eu quero explicar o resto? O preto. Então, aí... Quer falar? Aí segue a mesma lógica, né? O Bela Manhã, a gente optou em deixar o nome porque é um nome também que... Bela Manhã, né? E nós sonhamos com muitas manhãs belas, né? Quem sabe amanhã a gente não pode acordar com uma manhã bela, então também tem esse sentido. José Martim, acho que uma boa parte de todos conhecem, um grande revolucionário, né? Cubano, que a gente homenageia também esses mártires aí nacional. Abril Vermelho, em homenagem, o Abril Vermelho, em homenagem aos companheiros e companheiras que foram assassinados em Eldorado dos Carajás. Então, para a gente cada vez mais recordar sobre esse Abril Vermelho, né? E aí depois são as duas outras comunidades que não... Né? Mas é isso. Obrigada. Fica aí, Preto, daqui a pouco. Ajuda, senhor. Obrigada. Então, Comunidade de Pouso Alegre, Associação de Pequenos Produtores Rurais, Pouso Alegre, Comunidade de Ribeirão, que é a comunidade quilombola, está reivindicando esse título, né? Se reconhece já como quilombola, então já deveria bastar. Né? Então, Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Ribeirão. Então, essas são as comunidades que a gente trabalha nesse projeto, com estas comunidades. Então, o que a gente pensa, como eu falei lá no início, na construção coletiva de um novo modelo de desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, pautado... 5 minutos! Me falaram meia hora no total, não é não? Tem mais alguém da Fiocruz para falar, não tem? Não. É meia hora. Depois o pessoal quiser perguntar para os outros. Então tem mais tempo. Tem mais 5 depois desses 5? Então, uma coisa importante que a gente tirou, falando dessa construção dinâmica, né, do projeto, atendendo às demandas e à realidade local, vocês acabaram de ouvir o Preto falando dessas modificações de nome, né, geográfica. A gente fez um seminário de realinhamento em janeiro de 2016 e a gente repensou, né, com o movimento, com a Exalc, um novo projeto, na verdade, né? E a gente pensou na importância estratégica da escola. Então, se a gente está falando da construção coletiva, se a gente está falando pautado no conhecimento popular e nesse fortalecimento e valorização, então a gente pensou que a Escola Popular de Agroecologia e Agroflorestas de Itibururieta deve ser o centro de articulação, construção e formação. Então isso é importante colocar aqui. Próximo. Então, nessa construção coletiva, a gente fez seminários, oficinas e assembleias. Aqui tem 2 fotos de assembleias. A foto da direita ali do Sem Carrinha, participando. A questão da mística, que é super importante para o movimento. Então,
Importante falar também que nesse projeto Saúde Popular e Agroecologia, a gente se divide em duas vertentes, né? A vertente saúde e plantas medicinais. Então, falando da parte de plantas medicinais, a gente dividiu em 3 etapas. O levantamento etnobotânico, acho que o Fábio, né, falou um pouco de levantamento etnobotânico aqui, pautado na valorização e fortalecimento do conhecimento popular e na promoção da troca de saberes. Então, nessas 9 comunidades, a gente entrevistou 20 pessoas de cada comunidade. E essas pessoas, na verdade, com a formação dos agentes, né? Então, quem é que entrevistava? A nossa bióloga e o agente popular que a gente formou, né? Junto com o movimento. Então, pessoas selecionadas junto com o movimento para atuar. Então, assim, lembrando que essa construção coletiva também envolve formação de mão dupla. Então, no total, nós temos agora 180 entrevistados, que é o final, né? A gente terminou essa fase de entrevistas, e nós obtemos mais de 1.000 etnoespécies, né? E 463 espécies identificadas botanicamente, né? Então, assim, etnoespécies, eu não sei se a maioria sabe o que é, mas são espécies que foram citadas pelos entrevistados, né? Que são todos das comunidades dos assentamentos. Então, nós chegamos a esse número que a gente achou que é muito alto, né? Numa área assim pequena, com poucas comunidades, a gente chega a um número tão alto. E aí a gente está vendo assim, quantas são nativas, e também uma coisa que acho que o Frei falou, se eu não me engano, é que não é um mero levantamento de nome de espécies, a gente tem também o uso, né? O uso, as receitas. Isso é para quem? Né? Isso é para a comunidade, não é para a Fiocruz, não é para a Exalc. Então, essas 100 espécies de plantas medicinais selecionadas, a gente selecionou então de 463, 100 baseado em questões de saúde local, respaldo científico e pertencerem preferencialmente ao bioma Mata Atlântica, porque esse projeto está numa área de Mata Atlântica, né? Próximo, por favor. Então, aqui um pouco desses eventos. Aqui é a Dona Santa, de 99 anos, né? Então, alguém estava falando da importância, também acho que foi da importância desse conhecimento não se perder. Então, aí a gente tem um registro, e o registro de que esse conhecimento é da Dona Santa. E a comunidade vai decidir o quanto é da Dona Santa, quanto é da comunidade, quanto é do movimento. Né? À direita é a Marisa, nossa bióloga, e seu pré-assentamento José Martí. Embaixo, um momento aí de formação dos agentes populares que nos auxiliam, que trabalham junto conosco nesse trabalho de levantamento étnico. Pode passar. Então, aqui um pouco do trabalho desses agentes. Então, na primeira foto tem a Clemência, primeira Vanusa, acho que de Boné Verde, e depois a Clemência, né, de Herdeiros e São João, porque na entrevista tem que ter a coleta das espécies, então aqui elas acompanham, elas fazem a entrevista junto, coletam as espécies, e ali está, além delas, também está o Paulo, acho que é do Bela Manhã, prensando as plantas. Aqui embaixo, mais agentes costurando, né? E ali, a última da direita, o Osmar, da comunidade de Ribeirão, já com a escata pronta. Que é o quê? Que é o documento, né, de que realmente aquela planta é daquela espécie, tem aquele conhecimento popular agregado, e essas essicatas são de quem? Da comunidade, é um documento desse conhecimento delas. Tá? Então, na verdade, além de ter o resultado, tem a formação dessas pessoas. Então, já estão aptas a fazer, dar continuidade ao registro desse conhecimento, né, sem a ajuda de ninguém. Acho que tem que voltar muito. Volta. Isso. Então, essa é a primeira parte. Então, a partir do levantamento existente nestas comunidades, que a gente partiu para a escolha das espécies que serão introduzidas nos outros comunitários. Então, é o conhecimento popular local mais o conhecimento científico. Então, a gente pretende que sejam... Aí a gente está falando um pouco na devolutiva, né? E a gente está chamando de validação comunitária. Então, todo esse resultado que a gente teve em conjunto vai ser devolvido agora, a partir de maio, para as comunidades e com os entrevistados.
Então o que a gente está chamando de validação. Então se a dona Dadá falou que tal planta é para isso, e ela citou outras 20, e outro entrevistado citou mais 30, qual que a gente vai escolher? Então primeiro a gente vai validar esse conhecimento com a comunidade, com os entrevistados, para depois chegar nessa seleção de 20 espécies por horto comunitário. Então cada comunidade vai ter o seu conhecimento popular e tradicional, agregado ao conhecimento científico, escolhido por elas, através do uso também, selecionado, para ter como uma coleção. Para, na verdade, uso próprio e também para comercial, né, se for de escolha da comunidade. Então, o processo de validação, uma coleção com alta diversidade cultural e biológica. Isso que é a agroecologia, Paulo. Próximo, por favor. E a última etapa é a área demonstrativa na escola. Então a gente quer que essas 463 espécies, a gente não sabe se é possível, esteja toda numa coleção na escola, para que a escola seja um centro de formação. Então com matrizeiro, viveiro e todas essas espécies, para a gente pensar experimentações, né, para validar a agroecologia. Porque uma outra coisa que a gente estava falando também é que a agroecologia é realmente uma ideia boa para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar ou para o grande agricultor, então tem que ter ferramentas. Então é um espaço para a gente também construir essas ferramentas para validar e dar poder à agroecologia em contraponto ao agronegócio, ao veneno. Tá? Próximo. Então isso se resume em Farmácia dos Quintais, né, que é um projeto que, a partir de todas essas etapas, não sei se vocês já ouviram falar de farmácias vivas, né, do SUS, mas a gente pensa em Farmácia dos Quintais, porque é um projeto popular, né, que veio dessas comunidades. Então, uma construção coletiva de um modelo inovador que busca garantir o uso seguro de plantas medicinais. Por que uso seguro? Porque a gente vai agregar a questão do conhecimento científico, né? Então, aquilo que foi falado, que a gente sabe que tem todo o conhecimento tradicional, que já tem valor, vai receber a questão do conhecimento científico agregado. E aí, então, uma questão de empoderar ainda mais esse conhecimento. Então, essas espécies selecionadas, aliadas ao conhecimento científico, a gente espera que possa dar um modelo de base popular para contribuir para a elaboração de políticas públicas, porque a política nacional a gente sabe que não está servindo, e possibilita a repartição justa e equitativa do conhecimento e autonomia das comunidades. Porque lembrando que a gente tem a lei da biodiversidade, né? E que na verdade está em consulta pública, que fecha dia 2 de maio, até avisando todo mundo, né? Que fala sobre a repartição justa e equitativa do conhecimento tradicional e acesso ao patrimônio genético. Vocês conhecem? É bom procurar, porque isso é super de importância para a biodiversidade. Então, se a gente tem isso registrado, já é uma forma de garantir que esse conhecimento é dessas comunidades. Então, também serve para isso. Então, essa vertente aqui é vertente de saúde. A gente tem 5 minutos para falar. Arthur, quer falar? Porque eu sou da área de plantas medicinais, vou tentar resumir. Então, assim, no começo, a parte de saúde tinha o objetivo de fazer o monitoramento das condições de saúde das comunidades. Né? Comunidades que até então, quer dizer, ainda são, né, invisíveis para o SUS local. Então, o objetivo do SUS rural é atingir a equidade no acesso aos serviços de saúde públicos e o empoderamento por parte da população rural sobre as estratégias de promoção da saúde, de tratamento e do cuidado, conquistando assim a autonomia. Quer dizer, SUS rural por quê? A gente já tem o SUS, que a gente sabe que tem vários problemas, né, e não é por conta da teoria, né, a gente sabe que tem pouco de problemas na teoria, mas na prática principalmente, né. Então a ideia a gente sabe que o movimento já tem anos de estrada com plantas medicinais, aliás, já íamos esquecendo dessa coisa super importante, né, já fazem oficinas todo ano, a gente sabe que trabalha junto com as pastorais também, né, e também tem o setor de saúde, que já atua, né, então é isso, a gente só vem somar. O congresso do MST em 2014 teve uma brigadona. Então, teve a brigada agora, que a gente até foi convidado para... Esse ano também Marcha das Mulheres. Sempre tem uma oficina. Sempre tem uma oficina para preparar os medicamentos, os remédios. Bom, então a ideia é uma construção. Pensando em SUS rural e setor de saúde, uma construção
junto com o movimento, né, do que seria essa alternativa. Próximo. Então, são 3 etapas. A primeira etapa é de integração, né, das comunidades com o SUS, porque até então, assim, o SUS ele não tem ele não consegue, os municípios não conseguem se organizar de forma a ver realmente os problemas do município. Imagina chegar ao nível de comunidade e imagina chegar ao nível de comunidade rural, né? Então, essa ideia de integração, essa construção de estratégias e ações que visam o ganho da visibilidade, quer dizer, aquelas pessoas estarem presentes nas estatísticas, então as demandas delas poderiam aparecer para o SUS, né? E aí, pode passar? Um exemplo disso, um trabalho já feito pela equipe do professor Sabrosa e do Arthur, que é um mapeamento a nível de moradias. Como exemplo aqui, a gente tem o assentamento Bela Manhã. Então, o que o SUS tinha, alguns municípios organizados, nem todos têm, aí o Arthur depois pode explicar, aqui o que o projeto está agregando? O mapeamento a nível de moradias, um assentamento. Então, essas pessoas passam a existir no SUS, né, com o apoio do projeto. Essa é a ideia. Próximo. A segunda etapa é participação, que é fundamental. Conjunto de estratégias e ações que visam o ganho de protagonismo por parte das comunidades nas ações de promoção e cuidado da saúde, identificação de seus maiores problemas e busca de soluções compartilhadas para os mesmos. Quer dizer, na verdade, o setor de saúde já faz isso, então a ideia dessa participação é criar novas estratégias. Então, uma coisa que funcionou bem, que a gente está até querendo copiar para parte de plantas medicinais, é o círculo de conversas. Então, nesse círculo de conversas, apareceram várias questões de saúde, de cuidado, de atenção básica e promoção, que não aparece de outra forma, né? Então, quando as pessoas se reúnem, falam um pouco de saúde, da qualidade de vida delas. Então, de maneira informal, isso aparece. Deixa eu só falar um outro exemplo aqui, a questão dos mutirões relativos a problemas de saúde, definidos como prioritários. Então, mutirão para hanseníase e diabetes, que já foi organizado, não é isso, Arthur? Próximo. Então, aqui algumas fotos do círculo de conversas. Ali, momentos de formação, que da mesma forma que a parte de plantas medicinais, o projeto tem agentes populares formados pelo projeto, pelo movimento, para atuar, então, nessa área. E a última etapa, é o que o movimento, acho que qualquer movimento quer, que é a autonomia, 1 minuto mesmo, que é o conjunto de estratégias e ações que visam o ganho de autonomia por parte das comunidades para que a mesma possa decidir e dar continuidade às ações de promoção, cuidado com a saúde, de tratamentos. SUS e plantas medicinais. Então, a gente pretende juntar plantas medicinais ao SUS rural, né? Então, como uma alternativa e autonomia de busca de promoção da saúde. Aí, um exemplo, deixa eu pegar só um. Cooperar para a introdução de novas práticas de saúde no setor saúde das brigadas, porque o setor já existe e a gente pensa em agregar isso. Aqui são os agentes populares de vigilância da saúde formados pela vertente de saúde. Obrigada, gente. Falei demais.